Mulheres marcadas para morrer. Aí tava com 2 facas, falou assim que ia me sangrar, bateu no meu filho. Estariam elas protegidas pela justiça? Minha mulher me traiu, eu perdi a pessoa que eu amo, e você vem perguntar pra mim se eu tô arrependido. Ou a própria lei está acabando com a vida delas? Tem uns 10 boletins de ocorrência ou mais contra ele e nada foi feito. Fui torturada por mais de 3 horas, à base de socos, pontapés, arrastado pelo cabelo, simplesmente porque ele queria reatar a relação e eu não queria. Era só pancada na cabeça, era chute. Eu pensei comigo, até quando eu vou ter que levar essa vida? Ele me bate, disse, igual ele me bateu na Serra do Cipó, que ele ia me bater como bate um vagabundo, que não mata. Você não me conhece não, você não sabe quem eu sou. E paulada na minha cara. Soco, arrancou dente, foi batendo. Já tinha desacreditado da vida, pra mim eu já tava morta. Sabe, eu já não tinha força mais. Eu já tinha perdido muito sangue, eu já tinha apanhado muito. Eu já tinha pensado em tudo, eu já tinha implorado de todas as formas. Eu pedia para ele de todos os jeitos, pela mãe dele, pelos filhos, pelos meus. Não adiantava, ele tava um monstro. Olá, uma boa tarde para você. É sempre muito difícil dar uma boa tarde quando a gente vê imagens de mulheres que foram espancadas, mulheres que estão sendo espancadas nesse momento. A gente sabe que o número é muito grande, então não é uma boa tarde tão feliz assim, mas a gente vai discutir sempre que possível esse tema, até porque em dezembro último o Senado aprovou um projeto de lei que torna a morte de mulheres homicídio qualificado. É o feminicídio. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje no programa e, claro, eu conto sempre com a sua participação. Estão aqui conosco o Dr. Ricardo Tavares. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde, telespectadores. O cidadão Éder. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos os telespectadores. Conosco também a radialista, humorista Paloma Santos. Boa tarde. Revendedora Jequiti também, Garcia. Obrigada pelo convite. Muito boa tarde a todos. E ela, que é uma honra receber, uma honra para o TV Verdade, uma honra para a TV Alterosa receber. Ela que ficou conhecida nacionalmente depois de ter presidido o processo que teve como réu o goleiro Bruno no crime contra a Elisa Salmúdio, que é a doutora Marixa Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Tudo bem? Boa tarde aos componentes da bancada. Boa tarde aos telespectadores. Doutora Marixa, sempre é uma honra muito grande e a gente divulgou nas redes sociais que a senhora estaria no programa hoje e a senhora é uma inspiração para muitas mulheres. Né? A forma como a senhora conduziu todo o processo, né? A gente que acompanhou a sua história. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fico muito curiosa em saber quem é que inspirou as pessoas que nos inspiram. Por que a senhora escolheu ser juíza? Para dizer a verdade, eu não escolhi ser juíza, eu acho que é a magistratura que me escolheu, porque eu, quando fazia direito, sempre falava que iria ser promotora de justiça, porque eu acreditava que ser juíza devia ser muito difícil, decidir a vida das pessoas. Então, ser promotora certamente seria mais tranquilo, que bastava dar um parecer e opinar, né? Mas depois que eu me formei, passado o tempo necessário, eu fiz o concurso para magistratura, passei e apaixonei. É? Exatamente. E como é que concilia essa questão da autoridade da juíza com a ternura da mulher, da mãe? Isso é um pouco complicado, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, muito ainda na fase infantil mesmo, e o juiz criminal, se exige do juiz criminal uma postura mais austera, né? E eu aprendi com o exercício da profissão,
no decurso do tempo, a separar bem as coisas, né? Para que eu não leve essa carga negativa para minha família, para minha vida, né? Então eu procuro realmente separar as coisas. É porque agora, como mulher, ver umas cenas como aquela ali, aqueles depoimentos, né, de mulheres ameaçadas, é uma coisa que nos choca muito. É deprimente e o que eu, assim, um dos motivos de eu ter aceito o seu convite, Érica, porque eu nunca participei antes de nenhum programa de televisão, é justamente para discutir o feminicídio. Sim. Né? Porque as mulheres, elas precisam se conscientizar do seu poder, né? Elas precisam se conscientizar que elas têm que denunciar, que existem mecanismos, que existem políticas públicas para ajudá-las, né? Então vamos lá, falar desse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, que ainda agora passa pela Câmara dos Deputados, que é um projeto da senadora Gleice Hoffmann. O que é a criação do feminicídio? Na verdade, o feminicídio no Brasil, da forma como está sendo colocado nesse projeto de lei, é a inclusão de uma qualificadora a mais no artigo 121, né? Nela constando o assassinato de mulheres em decorrência do gênero, o feminicídio, né? De modo que, a partir da criação dessa qualificadora, não vai se cogitar no Brasil, por exemplo, de um assassinato de mulher ser encarado como um homicídio simples. Ele vai ser qualificado. Porque criou-se uma qualificadora, né? E havendo crime dentro daquela circunstância, que é o tipo penal que está sendo criado, dentro daquelas circunstâncias, automaticamente vai ser um homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos. Caminhamos, doutor Ricardo? Demos um passo? Ô, Érica, caminhamos e bem. Eu sou completamente um dos crimes bárbaros que eu reputo. Essa minha luta diária na advocacia é um espancamento, um homicídio contra o sexo feminino, principalmente quando existe um relacionamento amoroso, onde a mulher já não pretende mais ter nenhum tipo de relacionamento com o companheiro, o marido, o namorado, o noivo, e ele vai e comete uma absurdidade dessa aí. Eu acho que caminhamos bem e vamos caminhar melhor na hora que pudermos, né, doutora, aplicar a lei realmente, mostrando que o homicídio é qualificado ao sexo feminino. Ô cidadão, a gente que está aqui no programa quase que diariamente, né, e sempre falando sobre essas questões esses crimes que acontecem, o tanto que nos angustia, o que a gente tem que fazer. Primeiro, é uma honra muito grande receber com exclusividade a doutora Marix, né, para falar desse tema. Você é daqueles que fica nervosos mesmo quando vê uma mulher sendo... Você que sempre fala que uma mulher... Nem com uma rosa, né? De jeito nenhum, com nada, né, Érica? Eu só gostaria de lembrar a todos que quando Deus quis colocar o filho dele no mundo, ele não precisou de homem, mas precisou de uma mulher. Então, observem a grandiosidade que é uma mulher. Agora, quando nós assistimos, nos deparamos com cenas tão lamentáveis, grotescas e violentas como essa aí, alguém atentar contra a vida de uma mulher, abusar, chegar com uma pistola, né, frente à mulher, igual chegou aquele borracheiro ali, descarregou, matou, destruiu, e pega uma pena tão pequenininha, tão boba, tão ridícula, quando foi a dele, eu acho que já está até na rua, né? Então, qualquer um fica revoltado. Eu me revolto, porque não existe na face da terra nenhum ser tão celestial, tão divino quanto a mulher. E eu acho sempre que quem agride mulher vê na mulher uma concorrente, uma ameaça às suas necessidades escondidas. Por isso é que agride. Então, quem atenta contra a mulher, primeiro, não é homem de verdade. Segundo, é um criminoso da pior espécie possível, mais ainda do que traficante. Eu acho que o traficante não é tão violento quanto aquele que atenta contra a mulher.
E pode ser contra um tapinha, esse negócio de tapinha não dói, ou tiro, é tudo a mesma coisa, é agressão. Deveriam todos ir para os quintos dos infernos, sabe? Não tem perdão para esse pessoal, não. Não tem cidadão, só um minutinho, Érico, por favor. Lá vem ele. Esse negócio tipo quinto dos infernos... Pena que não tem sexto, não mandaria. Quando a Érica me fez uma pergunta que eu disse que nós estamos andando bem, nós queremos ver uma condenação, esse que acha um processo legal. A pessoa tenha todos os direitos de se defender. Então não é negócio tipo colo do capeta, não. Se ele realmente, foi você que disse. Não, eu falei que é pro quinto dos infernos. Depois, aonde... Doutora Juíza, doutora Marixa, quando acontece isso lá no tribunal, como é que a senhora faz? A senhora bate a mão na mesa e fala, sou eu aqui quem manda? Ela tá querendo que a senhora ensine ela para ela fazer isso aqui com a gente. Como é que eu faço aqui? A presidência está sob seu comando, Érica. E como psicólogo, eu acho que você vai ser uma boa maestrina. Érica, uma coisa que a doutora Marixa tem, que eu sempre achei sensacional, sempre falei aqui que sou fã de carteirinha, né? Em todo caso, o Bruno, eu sempre falei, sou fã de carteirinha dessa juíza. Por quê? A doutora Marixa, ela consegue ser, ela tem autoridade, mas ela não é autoritária. Né? Ela conseguiu calar a boca de tantos falastrões que estavam lá, queriam dizer que acontecer, fazer acontecer. Cadê, hein? Caçaram a palavra dele lá. Ô Paloma, sim, você em um espetáculo seu, você fala sobre essa questão dessa submissão da mulher, né, para ter um homem. Eu tenho visto que os bacharéis aqui presentes estão falando, porque mulher é celestial, mulher é maravilhosa, mas eu vejo que no mundo real, a mulher é um objeto. E a gente que é a mulher, a gente ainda tem essa mania, a gente aprendeu a competir com a gente mesmo. Uma mulher compete com a outra, não é para conseguir um emprego melhor, não é para ter uma promoção dentro da empresa, não. É para ver quem está mais bonita. Vai numa boate, vai arrumada para agradar marido, não, é para tombar com a amiga. Então eu questiono isso, inclusive, a gente cresce, assim, tem música infantil que sugere que a gente cresça competindo entre a gente. Por exemplo, a música da Barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata que ela tenha uma só. Que comprou na Feira Shopping. Então, assim, a gente aprende... Então, eu vejo no mundo real, queria até perguntar para vocês, vocês acham que homem e mulher têm direitos iguais hoje em dia? Tem até uma telespectadora aqui, que ela enviou uma pergunta pelo Twitter, doutora Marixa, ela fala assim, a violência contra as mulheres é cultural. Falemos sobre a construção dessa cultura. Mulher objeto é igual propriedade. E a mídia objetifica. É até uma frase sua quando falou-se sobre a criação do feminicídio, que você disse, a mulher não pode ser vista como objeto de posse. Concordo plenamente com você, Paloma, mas eu só discordo num ponto. Nós, mulheres, se nos fazemos de objeto, no sentido que você falou assim, a própria mulher compete e estimula essa competição. Foi porque nos foi ensinado a ser assim. Exatamente. Né? Então nós temos, na verdade, que mudar, na verdade, por isso que eu sou uma defensora do feminicídio, porque na verdade vai se provocar um grande debate nacional em torno da violência contra a mulher, em torno da visão da mulher na sociedade como um instrumento, como um objeto, né? E vai, eu acredito, provocar também mudança, e é o que eu espero, na verdade, é uma mudança sociocultural, é uma mudança de mentalidade, né? E isso a gente não consegue da noite para um dia, não vai ser a alteração de um artigo no Código Penal que vai fazer a mudança, né? Mas a discussão, o debate vai fazer, né? Porque a partir do momento que nós educarmos nossos filhos de forma igual e não uma mulher para ser dona de casa, lavar prato e limpar banheiro, e o menino para assistir televisão e ver futebol, isso vai mudar. Então começa dentro de casa a educação, né? Que a menina aos 12 anos já tem que colocar um banquinho e sentar na pia da cozinha para lavar prato e talher. E enquanto o menino está lá assistindo televisão com o pai dele. E educado por mulheres, né? Exatamente, mas porque ela foi educada assim. Sim. Então nós temos que mudar, na verdade, são esses padrões culturais, né? No sentido de que a tarefa doméstica, ela tem que ser obrigação de todos os integrantes da casa, né? O prato não se sujou sozinho. Claro. Então, na verdade, o papai tem que estar na cozinha lavando, né? As crianças todas têm que estar envolvidas nessa construção da rotina e das tarefas domésticas. Começa por aí.
né? E tem mais a questão também que às vezes a própria mulher, ela provoca no sentido de ela está tão acostumada a achar que ela é objeto, que quando ela é vítima de um assédio, de uma agressão, ela e o marido ou o companheiro fala, ah, mas eu agi assim porque você estava com a roupa curta, porque você estava com a roupa decotada. Ela começa a acreditar nisso. Ela começa a acreditar que ela é a culpada. Ela é culpada. E as coisas não são assim. A mulher não tem que se masculinizar, você está entendendo? Para ter direitos iguais ao homem. Ela pode continuar linda, feminina, provocante. O homem é que se segure. Não é? Então, na verdade, a mulher tem que saber, eu não sou objeto e ele tem que me respeitar. Né? Tem uma outra coisa que eu vejo também, cidadão, assim, que é cultural, que é a questão da mulher, para ser feliz ou para ser aceita, ela tem que ter um homem ao lado dela. E custe o que custar. Aí ela se submete a tudo, apanha tudo, porque ficar sozinha não é bem visto. Ainda, infelizmente, isso acontece isso, né? Eu não tenho visto isso não, Érica. Mas uma coisa que me preocupou muito na fala da doutora foi o seguinte, a mudança cultural que tem que ter. Mas eu acredito que antes dessa lei realmente vingar, porque no Brasil tem um negócio, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Lei Maria da Penha, por exemplo, a gente já viu que não é aquela maravilha mais. Tem medida protetiva, os homens continuam assediando, ameaçando, matando, humilhando e etc. Eu acho que antes disso nós precisamos de uma mudança cultural muito maior, que é acabar com a sensação da impunidade. Porque criar mais uma lei também. Vamos colocar uma qualificadora no artigo 121. Eu já estou vendo que muita gente vai bater lá na frente e falar assim, isso aí é inconstitucional. Porque homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, está só mulher. Então, acho que se mudarmos, por exemplo, esse artigo aí para homicídio contra um fragilizado, incluiria os fragilizados. Tem homem que é muito mais frágil que mulher, né? Então, começa por aí. Agora, enquanto os processos, aliás, enquanto os casos, as violências cometidas aqui fora nas ruas, forem para dentro das delegacias, dos fóruns, dos tribunais, dos superiores tribunais, e serem simplesmente mais uma ocorrência que não tem testemunha mais, não tem o fato concreto, não tem aquela apuração completa. Então, isso é que é o problema. Eu acho que antes nós precisamos fazer com que um juiz tenha condição realmente de trabalhar em cima dos processos que lhes são distribuídos, né? Porque a quantidade de processos que nós temos hoje, caindo pelos ladrões dos tribunais, caindo das gavetas, das mesas, dos escaninhos. Nós precisamos de fazer com que a cultura do não vai dar nada para mim acabe. E acabe o mais rápido possível. Eu acho que aí nós precisamos de leis muito mais severas e, principalmente, passar a régua e acabar de vez com essas regalias do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Porque senão não adianta a gente colocar uma qualificadora brilhante dessa dentro do Código Penal e ela não ser cidadão, atingida. Eu, como sempre, parece que nossas ideias não batem muito. Não batem muito, porque eu acho que é relativo isso tudo que você disse. Não é tudo, a vida é relativo. Teve um detalhe que foi levantado aqui na bancada, que é muito interessante. A mulher sofre todos os constrangimentos, mas a Érica sempre fala isso. Ela depende economicamente daquele homem, ela depende daquele homem para uma sobrevivência. Então, ela prefere muito mais, às vezes, sofrer na calada da noite, sofrer no dia a dia, do que ir procurar uma justiça, procurar um socorro. Porque ela procura-se um socorro, é socorrida, e daí? Como é que fica a sobrevivência dela e dos filhos? Quando você fala que a lei não é bacana, se a justiça pudesse ser aplicada a Lei Maria da Penha, confiscar o rendimento dele, você falou e eu te ouvi, agora você vai me ouvir. A Lei Maria da Penha é um grande avanço. Esta nova qualificadora também é um grande avanço. Tem mais do borracheiro e se você me falar
que ela não atua? Atua sim. Esse borracheiro que você está citando aí como exemplo, ele foi condenado, quando você diz, é uma pena pequena, 16 anos de reclusão num cárcere. De mentira, né? Ele ficou 16 anos? De mentira. Ficou 16 anos? Ele vai cumprir a pena dele. Ele vai cumprir a pena dele, sim. Mentira, vai cumprir, vai passar por todos os processos legais. Ele foi condenado. Então, não venha me falar que a lei é frouxa, não. A lei o condenou, ele teve todos os direitos legais e sofreu uma sanção de 16 anos. A vítima nunca mais vai sair do progredindo lei ou não progredindo lei, a vítima vai ser sempre vítima. Doutora Qual que é a Maritza, proteção que se dá a uma vítima? Depois que se aprovado esse projeto de lei, é preciso que o inquérito mude, o juiz tenha que ter mais embasamento para o julgamento? Na verdade, está sendo feito, né, um protocolo nacional sobre o feminicídio, um outro documento, né? Inclusive eu participo desse grupo de trabalho. Um grupo de trabalho da ONU, né? É um grupo de trabalho da ONU, no qual a gente está buscando adaptar para o Brasil, né, um protocolo sobre feminicídio já existente, no qual se busca que tanto a polícia, né, através da sua investigação no inquérito policial, com a perícia, né, volte os seus olhos para aquela questão de gênero, para no sentido de que aquele assassinato ali, né, sendo um assassinato de uma mulher, para que ele volte os seus olhos para no sentido de conseguir levantar nesse inquérito os elementos, né, para saber se caracteriza ou não a prática de um feminicídio. E também é voltado para, não só para a atuação da polícia, como a atuação do Ministério Público e da própria Justiça, né? No sentido de todo esse aparelhamento se voltar os seus olhos para essa percepção do crime de gênero. É muito simplista dizer, aliás, isso me incomoda muito como psicóloga, ouvir falar assim, mulher apanha porque gosta. Há muitas coisas por trás disso, né? Antes disso, né? Não é tão simples assim, né? Na verdade, o que a gente percebe, assim, concordo em parte com o que o cidadão Éder falou, no sentido de que a mulher, muitas vezes, ela aguenta aquela opressão justamente em decorrência da dependência econômica, né? E a legislação, mas também concordo com o doutor Ricardo que a legislação Maria da Penha foi um grande avanço. Ela é uma legislação relativamente recente, se você pensar que ela é de 2006. E tanto a Justiça está amadurecendo cada vez mais na sua aplicação. Ela não é uma lei inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, já manifestou sobre essa questão da constitucionalidade, né, da Lei Maria da Penha, essa questão superada, né? Se vier a vir discutir sobre o feminicídio por essa mesma razão, também será enfrentado pelo Supremo, né? Acredito que sim, que a Lei Maria da Penha ela tem importantes e eficientes mecanismos que precisam ser efetivamente aplicados. Doutora, né? E tem funcionado na prática? Acredito que sim, muito mais. Porque eu vejo que socialmente as pessoas já assimilaram, porque ele falou Maria da Penha, a gente vai na rua, alguém entra numa briga, a pessoa grita Maria da Penha. Todo mundo sabe que a Maria da Penha está ligada com violência. Com violência contra a mulher. Contra a mulher. Isso na prática, porque você acredita que não está funcionando. Não. E você acredita que funciona. Mas está claro funcionando. Que funciona. Claro que funciona. Está funcionando. Antes da Lei Maria da Penha, uma lesão corporal praticada contra uma mulher no âmbito do ambiente doméstico, né? Era simplesmente uma lesão corporal que a mulher podia chegar na frente do juiz e falar assim, não quero oferecer queixa mais, não quero oferecer representação mais. E quando queria, o juiz falava assim, você vai ter que pagar uma cesta básica. Pronto, e ela sentia, sim, desmoralizada, ela foi espancada, entendeu? Foi ultrajada, foi humilhada, procurou justiça e o que aconteceu? Chegou lá, teve uma cesta básica para o namorado. Não pode virar cesta básica, né? Então não existe isso. A Lei Maria da Penha veio para cortar isso. Não existe mais isso. Não existe transação penal, não existe suspensão condicional do processo nesses casos de lesão corporal, né? Nos casos de violência doméstica. Então eu acredito que sim, a lei veio, ela é um grande avanço, é uma legislação super avançada, uma lei muito bem feita, com ótimo propósito, e ela contém mecanismos que tem que ser bem usado pelos juízes e para que os juízes
juízes usem bem esse mecanismo, tanto, né, os tribunais de justiça têm que aparelhar o judiciário com varas Maria da Penha, né? E varas exclusivas? Exclusivas da Maria da Penha, e também a polícia também tem que estar bem aparelhado com delegacias de mulheres, porque a mulher, quando vai buscar, ela já tem aquela resistência em buscar o apoio, né? Em denunciar. Então, ela simplesmente, se ela sabe que tem uma delegacia de mulheres com uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, de assistente social, que vai ouvi-la, que ela vai ser respeitada naquele ambiente, entendeu? Certamente que ela vai se encorajar a denunciar mais. E as punições virão, certamente. Essa frase da senhora, a mulher não pode ser vista como objeto de posse, eu acho que é emblemática, né? Assim, a gente vai assistir um vídeo agora para a gente ver o que é justamente quando um homem acha que é dono de uma mulher. A minha mulher me traiu, eu perdi a pessoa que eu amo, e você vem perguntar para mim se eu estou arrependido. Minha vida acabou. O que você faria se acontecesse isso com você? Se você desse tudo para tua esposa, ou quase tudo, deixasse ela fazer o que quer, e você descobrisse isso, o que você faria? E aí, Paloma, disse que foi traído, não aceitou, foi lá e... Não comprovou, mas foi traído. Acha que então está no direito de matar para poder resolver a honra dele. Né? Lavar a honra com sangue. E eu gostei da palavra honra que você falou, porque você trouxe à baila, Paloma, a grande válvula de escape que existe hoje, atualmente, e são um dos grandes motivos que às vezes eu terminava um júri e chegava em casa simplesmente arrasada, entendeu? Justamente porque um homicídio, por exemplo, qualificado pelo motivo fútil, consubstanciado e uma briga corriqueira do casal, ok? Aí chegava lá no plenário, a defesa sustentava, mas ele matou porque ele agiu dominado por violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ou então ele matou... a questão da honra, para defender a honra, porque foi traído, e pede uma redução da pena, e às vezes, várias vezes, o conselho de sentença cai nessa balela, entendeu? E reconhece a causa especial de redução da pena do privilégio, previsto no parágrafo 1º, e quando ele reconhece o privilégio, automaticamente cai a qualificadora. O juiz não pode nem quesitar a qualificadora do motivo fútil, porque o privilégio é incompatível com a qualificadora. Aí ele simplesmente é condenado por homicídio simples privilegiado. A pena do homicídio simples é 6 anos. Você reduz aí de 1/6 a 1/3 pelo privilégio, essa pena pode ficar em 4 anos, ele sai num regime aberto. E a partir do momento que se criar a figura do feminicídio, acabou isso, porque o feminicídio é qualificadora de natureza objetiva. E ela convive bem, se caso o Conselho de Sentença queira dar para aquele cidadão uma redução, ela convive. Então, benefício machista, porque se fosse a mulher, ela também receberia esse benefício da honra? Ou isso é uma coisa... Não, na verdade, essa legítima defesa da honra não existe. Isso aí mas é uma tese social, que foi criada... anos atrás, né? O Tribunal do Júri é a população que resolve. Exatamente. Mas o parágrafo 1º do artigo 121, ele prevê a redução da pena do privilégio, né? Quando o crime é cometido, né? Por relevante valor moral ou social. Então, na verdade, ele alega que a traição é um relevante valor moral para ele ter matado, por exemplo. Ou então, quando o réu tem direito de matar. Mais ou menos por aí. Ou então, quando o réu age impelido por violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. São 3 hipóteses: relevante valor moral, relevante valor social e violenta emoção. Então, ele sustenta aí em plenário que ele agiu por relevante valor moral e também porque ele agiu impelido por violenta emoção, porque ele começou a brigar com a mulher dele lá e aí ele achou que... Aí ele ficou muito nervoso e nem viu, então ele pegou a faca e deu uma facada nela. Entendeu? Então, numa situação prática, a mulher é linda, sensual, mostrando joias, coloca uma saia curta, vai pro baile. Aí ela nem traiu, ela foi curtir a balada, volta... Ele ficou sabendo que ela foi pra balada, então ele se sente no direito de matar, de esfaquear, de bater, de judiar, porque a honra dele foi ferida.
e ainda consegue o benefício. Mas aí quem dá são os jurados, entendeu? Jurados, Se a defesa sustentar essa tese em plenário, o juiz é obrigado a quesitar, né? É plena defesa no plenário de um júri. Você quesita, você pergunta para o jurado: o réu agiu impelido por relevante valor moral? O réu agiu impelido por relevante valor social? Ou o réu agiu impelido por violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima? Se o jurado responde sim a uma dessas perguntas, ele está automaticamente tirando a qualificadora, Meu Deus, entendeu? E dando ao réu uma causa especial de redução de pena. E às vezes a pena sai 4 anos em regime aberto. Então, aí essa questão aí, a gente não volta naquela questão cultural ainda? É cultural mesmo. É o que eu falei, que Não, não é cultural. no final é cultural. Eu acho que neste caso... Uma grande vantagem de envelhecer é isso. Eu lembro quando essa tese foi apresentada, gente. Porque morreu uma pessoa de destaque na sociedade e o assassino tinha muito dinheiro e mais destaque ainda. E o mestre Oswaldo Campos Pires surgiu com isso, falando que olhem bem esse senhor, olhem bem como ele é reconhecido na sociedade, o destaque que ele tem na sociedade, no Belo Horizonte, Minas, Brasil e o mundo. Como que pode sofrer um chifre de um jardineiro? E começou com aquilo e isso pegou. Aí foi uma saraivada de tese idêntica. Mas isso hoje, falo, cidadão, isso já não cola mais. Isso já passou. O homicídio doloso, eu acho que tem que ser, no mínimo, começar dos 20 anos. Homicídio doloso, no mínimo 20 anos. O sujeito tem que saber o seguinte: se eu fizer a besteira dessa e for pego, a minha vida já está trucidada. Mas 20 anos de verdade, sem esse negócio de sair pro Natal, Dia das Mães e tal, porque a vítima não sai do cemitério. E também esse negócio de falar que redução de pena, porque trabalhou, porque estudou. Cidadão, se ele cumprir 20 anos direto, a vítima vai sair do cemitério? Não, mas a sociedade fica livre Só isso que eu queria saber. Viu agora por que eu sou favorável à pena de morte? 50 anos. Viu por que eu sou favorável à pena de morte? Pena de morte. Porque se eu nem ouso discutir. Eu nem ouso discutir. Porque isso aqui não se aplica. Não se Semana aplica que no vem a nosso gente país. conversa pena de morte. Doutora Marixa, telespectadores aqui cumprimentando a senhora, o Léo de Malê, por exemplo, falando que a senhora, como a doutora Margarete, da Delegacia de Mulheres, fazem a diferença nessas ações. Parabéns. Obrigada. Pela coragem. E tem algumas pessoas perguntando como é que fica um juiz que vai lá e sentencia 20 anos e aí a pessoa fica 12 anos, 8 anos. Essa sensação de impunidade angustia um juiz? Estão te perguntando. Olha, quando você sabe que o réu cumpriu a pena de forma adequada e que ele pode até sair antes dos 20 anos que ele foi condenado, antes dos 15 anos que ele recebeu, porque faz parte do nosso sistema penal cumprir a pena de forma progressiva, né? E a gente não pode ignorar isso, né? No Brasil existe. Mas se é um crime hediondo, você vê que a lei já mudou, né? Antes você conseguia a progressão de regime com cumprimento de 1/6. Veio a lei de crimes hediondos, aumentou essa progressão, esse tempo para progressão. E hoje já aumentou mais ainda, hoje está em 2/3 para primário, 2/3 para primário e 2/5, salvo engano, para reincidente. Então, assim, na verdade, o cumprimento da pena, ele tem que ser feito da forma correta. O que eu não concordo é como hoje está sendo cumprido as penas no Brasil, porque existe uma falência do nosso sistema penitenciário, infelizmente, né? 90% dos réus que eu interrogo, que chegam na minha frente e eu interrogo, eu pergunto para o réu assim: o senhor está trabalhando? E ele fala: não, doutora, eu gostaria muito de estar trabalhando, né? Então, apesar da lei de execução penal prevê, inclusive, o trabalho para o preso provisório, os nossos presídios não oferecem o trabalho para o sentenciado, né? Então, na verdade, o que acontece? Ele fica ocioso, né? Então, fica aquela massa carcerária ociosa, praticando dentro do sistema penitenciário outros crimes. É com isso que eu não concordo. Faculdade do crime, entendeu? né? É a faculdade do crime. A pena não é cumprida de forma adequada. E eu acho que isso tem condição de o Brasil evoluir, entendeu? Sem precisar de novas leis, porque a legislação penal que existe, que está aí, ela já é suficiente, precisa só de vontade política.
Sim. Porque cuidar de preso não dá voto, né? Não. Não dá. E a gente tem que preocupar, porque a massa carcerária, ela vai voltar para o sistema. Ela não existe no Brasil pena de morte, não existe no Brasil pena perpétua, né? Então, toda essa massa carcerária, ela volta, e ela volta mais revoltada. Né? Então, na verdade, não existe ressocialização. Não existe ressocialização. A pena no Brasil, ela é aplicada apenas como uma repressão, como uma penalidade, como um castigo. Aquele viés ressocializador não existe, né? Por regra não existe. Em Minas Gerais existe um grande e maravilhoso projeto que é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que são as APACs, né? Que aí sim é um local onde o preso cumprindo pena no regime semiaberto, ele está sim trabalhando, buscando a ressocialização pela religião, pelo estudo, mas infelizmente ainda são poucas unidades, porque também tem uma coisa, a sociedade reclama, mas não participa. Sim. Esse é um grande problema. Hoje em dia, para você montar uma PAC, você precisa do trabalho voluntário. E quem é que quer entrar dentro de uma PAC para trabalhar de forma voluntária? Então, todo mundo mete o pau, tá, doutor? No sistema penal, mas na hora de arregaçar as manguinhas e lá ensinar o preso a ler, o preso a escrever, ensinar ele a fazer um artesanato, ensinar ele uma profissão, ninguém quer. Eu vou convidar o cidadão para participar desse projeto. Ele lá, sabe? Na PAC, ele dá aula. Tranquilo. Eu vou convidar. O que eu discuto aqui, doutor, há anos é que o preso cumpra a sua pena com dignidade. Não tem como um sistema onde numa cela ficam entre 25 e 40 presos dividindo um único espaço, que ele saia recuperado. Doutor, o senhor conhece a cela da Indonésia? Eu não estou na Indonésia, o senhor conhece? Eu estou no Brasil. Lei da Indonésia, nós podemos discutir em outro programa. Esse aqui é o problema. Mas aqui a gente coloca eu estou no Brasil. Eu preciso de aparelhamentos dentro do meu país. Indonésia, China, Estados Unidos. Pegar os bons exemplos, doutor. Eu não discuto. A Indonésia, o índice de criminalidade lá é 0,23%. Claro. E quando nós estamos em 0,63%. Ô, cidadão, mas cidadão, a população da Indonésia é maior que a do Brasil e não tem crime. Sabe por quê? O cara fica lá dentro num cubículo igual um bicho, fica marcado lá dentro e se cometer crime sério vai morrer. Né? Como diria o doutor Edson, vai morrer. Então, eu não discuto. Lá, ele sabe eu que não a discuto pena Indonésia. É dura. Eu estou discutindo, a minha boa. condição do meu país. Então, do meu país. Doutor já tem 14 países latino-americanos que têm o feminicídio como crime previsto. E aqui no Brasil... Não é como crime. Tem 14 países previsto o feminicídio. Não como crime. Tem alguns que são como agravante, outros como qualificador, outros como crime mesmo. Tipo penal autônomo, né? São 7 que tem o tipo penal autônomo, né? E o Brasil está caminhando como a Colômbia para criar o feminicídio como uma qualificadora. Ainda somos um país machista? Completamente. O Brasil tem uma educação machista, uma cultura machista. Isso vai desde a nossa colonização, né? E isso, para mudar, não é da noite para o dia. Isso vai depender de um grande empenho. E eu acredito que todas nós mulheres temos que nos unir nesse projeto para nos empoderar contra esse machismo, né? Buscar no mercado condições iguais de trabalho, né? E eu acho que a união faz a força, né? A mulher nesses últimos 100 anos, né? Ela já evoluiu demais, né? Na sociedade brasileira, no sentido, né? Do direito a votar, de se inserir no mercado de trabalho. E a própria mulher no mundo, depois da criação da pílula também, ela pôde se libertar, né? Da gravidez, no sentido de que manter um relacionamento sexual não está vinculado a uma gravidez. Sim, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Exatamente. Então, eu acho que toda essa evolução, ela tende a caminhar com sucesso, entendeu? Para essa libertação da mulher, dessa opressão que ela vive diariamente dentro de casa, dentro do trabalho, né? Esse sofrimento físico, psicológico, isso não dá para conceber. Não dá. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco o programa continua.
Volta com TV Verdade. Hoje conversamos aqui sobre a importância da criação do feminicídio como qualificadora. Estamos recebendo com muita honra a juíza Marixa Fabiani aqui no programa, a Paloma Santos, Cidadão Éder, doutor Ricardo. Infelizmente a gente já está caminhando para o final do programa. Rápido, né? É rápido, né? E para um tema que a gente tem que discutir sempre, porque quanto mais as mulheres souberem que elas não precisam se submeter a isso de forma alguma, nenhuma violência psicológica, você que está em casa agora ouvindo, enfim. A gente sempre tem a esperança de, ao fazer um programa como esse, que uma mulher vá denunciar, enfim. Cidadão, obrigada. Érica, eu que agradeço e quero aproveitar só um segundinho para agradecer a Deus por uma bênção que me deu e pedir a Ele outra coisa também. Infelizmente ontem, um acidente terrível em serviço, faleceu o soldado Seixas, está sendo velado agora no Bosque da Esperança. Que Deus acolha esse bravo militar que estava lutando em prol da sociedade. E quero também agradecer muito a Deus, porque me deu o prazer, Érica, de abrir o meu 5º perfil no Facebook e em menos de 12 horas já estavam lá mais de 250 pessoas vindo conversar comigo, vindo agregar a essa nossa batalha. A Deus e a todos vocês que estão lá comigo, meu muito obrigado. E ao pessoal da Rotam, grande batalhão Rotam, os meus pesos, meus sentimentos. Doutor Ricardo, obrigada. Érica, eu que agradeço. Eu adiro às palavras do cidadão com relação ao pessoal da Rotam e esse soldado que perdeu a vida. E eu queria mandar um abraço para uma senhora, Dona Conceição, mãe da Verônica, lá do bairro Venda Nova, que nos assiste e nos tem em alta conta. Nosso muito obrigado. Adiro. E eu, como palavra final, como frase final, quem ama não mata. Paloma, obrigada, foi um prazer recebê-la. Foi um prazer. Fala dos seus espetáculos. Estrogonófico estar aqui com todos vocês. Eu não falei muito, gostei mais de escutar, fiquei encantada de estar na presença dessa ilustríssima juíza e vocês também, advogados maravilhosos. Obrigado. Mas uma vez que a gente falava lá no camarim, a importância de você nos humor, claro, eu sou a única mulher fazendo comédia stand-up aqui em Minas Gerais e eu tenho orgulho de dizer que o meu stand-up é feminista, eu gosto de defender a classe. Inclusive, hoje eu estou em cartaz aqui no Teatro Alterosa com a Titia Caete, essa diva linda que eu adoro trabalhar. A Lili, que é um sucesso na internet, mais de 5 milhões de acessos de vídeos, bombando no Facebook e no Instagram. A vovó Placidina, que também vem aqui bastante, ela é uma delícia. E o Thiago Comédia, né? Às 19 horas. Às 19 horas no Teatro Alterosa. E eu queria pedir para deixar meus contatos aqui e fazer um convite também. Rapidinho. palomasantos.com.br, todos os dias de 10 a meio-dia no programa Central 98, eu, Totonho, Gleison Lage e agora também com o Margelinha, o ceguinho, tá lá com a gente. Obrigada mais uma vez, eu amei estar aqui. E obrigada. É isso, gente. Obrigada, viu? Adorei. Doutora Marixa, foi uma honra recebê-la aqui no programa. Obrigada. Olha, o prazer é todo meu, Érica, de estar aqui discutindo um tema tão importante, que é o feminicídio. É um tema inesgotável, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, porque se me tivesse me chamado para falar sobre outro assunto, eu não viria. Mas para o feminicídio foi uma honra a mim estar aqui, né? E um abraço a todos os telespectadores e mulheres. Eu também falo que o doutor Ricardo diz, quem ama não mata, quem ama cuida. Então não aceite nenhum tipo de violência. E eu acho que eu posso acrescentar também, quem se ama não se permite qualquer tipo de violência, né? Seja, a gente precisa ter mais autoestima, precisa ter coragem para denunciar, porque a gente está aí com leis que um dia essa impunidade vai acabar, gente. Uma boa tarde e até amanhã.